O objetivo nesse vídeo é tratarmos de causalidade e estabilidade considerando o contexto da transformada Z, em particular de uma razão de polinômios em Z, h de Z, ou normalmente, que será o caso, uma função de transferência. Nesse caso, esse sinal H é a resposta ao impulso do respectivo sistema. Muito bem. A definição da transformada Z está aqui, e como vocês veem, e essa aqui é a transformada bilateral, cujos detalhes estão dados nesse vídeo, é um somatório infinito. Ora, um somatório infinito tem todo o potencial para divergir. Que vou acumulando coisas, acumulando, dependendo do que se acumula. Como eu vou fazendo esse somatório infinitas vezes, isso pode eventualmente não convergir. Se não convergir, eu não tenho resultado útil. Então, o estudo da região de convergência é determinar em que condições a gente tem um resultado útil, ou seja, temos um resultado para o qual esse somatório converge. Os detalhes estão explicitados nesse vídeo, não vou entrar neles, mas vou apenas lembrar que a variável complexa Z ela é escrita em forma polar desta maneira, com módulo R e fase ômega, e o que determina a região de convergência é apenas o R, que é o módulo de Z. Então, tipicamente, encontramos declarações do tipo módulo de Z, que é igual a o R por definição, por exemplo, maior que um determinado valor R0, ou menor do que um determinado valor R0. Ora, então, o que é isso do ponto de vista geométrico? Então, imaginemos um número complexo Z, aqui, com módulo R. A fase está aqui, mas eu não vou utilizá-la porque ela não faz nenhum sentido para mim. E vamos supor que esse valor em especial seja R0. Esse tipo de declaração significa que são os valores de Z tais que os módulos sejam maiores do que R0. Então, esse cenário é esse daqui, R maior do que R0. Da mesma forma, poderíamos ter o R0 aqui, né? Então, R0, e temos a condição R menor do que R0. Então, temos essa parte interna, a circunferência de raio R0, ou ainda poderíamos ter uma situação assim. Temos dois, vou colocar aqui, temos duas circunferências, uma de raio R0, outra maior, por exemplo, de raio R1, e esta região é a que está delimitada entre essas duas circunferências. Okay? Muito bem. Então, esses desenhos nos lembram dos formatos da região de convergência. Então, qual formato é um disco aberto, ou um disco fechado, ou um biscoito, né? Alguma coisa, mas é tudo circular, e isso tem a sua origem no fato de que é o módulo de R que determina a região de convergência. Então, nós vamos, a seguir, ver como que tiramos informação de causalidade e de estabilidade a partir de regiões de convergência que tem esse formato aqui. Então, vamos começar com um sistema hipotético, uma função de transferência h de z, com m zeros, n polos, e vamos exigir, como de costume, que haja mais polos do que zeros. Mas, por enquanto, é só isso. Observem que os zeros não têm qualquer papel na determinação da região de convergência. Então, a região de convergência ela pode ser determinada da seguinte maneira. Vamos tomar todos os polos e indicá-los no plano Z. Então, hipoteticamente, eu vou imaginar aqui
que eu tenha, por exemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Vamos imaginar que n igual a 3, então apenas 3 polos. Os 3 polos, caso reais, estão aqui. Então vou indicar por cruzes esses 3 polos. Em se tratando do caso causal, ou seja, caso causal é um sinal aberto à direita. Ele flui em tempo positivo, né? Então, a regra aqui é tomamos o polo mais exterior, ou seja, o que tem o maior módulo, no caso aqui é gama alfa 3, e a região de convergência é o disco aberto a partir de lambda 3. É isso daqui. É de lambda não, é de alfa 3 para fora. Okay? Do mais externo para fora. Para fora, o para fora é coerente com essa determinação de ser causal. Okay? Então, ainda no contexto causal, imaginemos que tenhamos aqui um polo em alfa 1 e os outros 2 polos, porque ainda estou imaginando n igual a 3, suponhamos sejam complexos conjugados. Alfa 2, alfa 3. Sem nenhum problema. Então, tomamos esses aqui, que são os de raio mais externo, obviamente eles têm o mesmo raio, a região de convergência é dali para fora, porque o sistema é causal. Muito bem. Com respeito à estabilidade, se a região de convergência incluir o círculo de raio unitário como este exemplo, o sistema é estável. Se não incluir, como esse caso aqui, é instável. Isso em se tratando de sistemas. Se H de n não for a resposta ao impulso, for simplesmente um sinal qualquer, dizemos que o sinal converge em vez de dizer que é estável e dizemos que ele diverge em vez de dizer que ele é instável. Mas aqui, como eu estou falando em termos de sistemas, de uma função de transferência e o sinal aqui é a resposta ao impulso, então vou utilizar estável e instável. Muito bem, vamos ao caso não causal. Então, caso não causal ou anticausal, causal. Esse é o caso em que o sinal flui para a esquerda, é um sinal aberto à esquerda. Então nós podemos imaginar coisas semelhantes. Então, por exemplo, polo em alfa 1, polo em alfa 2, polo em alfa 3. Agora, o critério é toma-se o polo mais interno e a região de convergência é dali para dentro. Lembre-se que a região de convergência não pode incluir polos, porque os polos o sistema divergiria. Observe que em todos esses casos não existem polos na região de convergência. Então não poderia pegar, por exemplo, alfa 3 e fazer para dentro, porque alfa 1 e alfa 2 estariam incluídos na região de convergência. Okay? E, bom, aqui é a mesma coisa, né? Poderíamos considerar, por exemplo, um par de polos aqui, né? E um alfa 1 aqui, alfa 2, alfa 3, o mais interno é o alfa 1, e essa é a região de convergência. Okay? Muito bem. A questão do instável e do estável aqui continua valendo. Então, como em nenhum desses casos a região de convergência inclui o ciclo de raio unitário, ambos são instáveis, tanto esse quanto esse. Muito bem, vamos fazer um exemplo, que é o exemplo 1025 do livro do Oppenheim-Wilski. Eles começam colocando um sistema na forma de uma equação de diferenças, né? E o primeiro objetivo é achar a sua função de transferência, e a partir dela nós tomaremos a transformada de Z e vamos discutir questões de causalidade e estabilidade desse sistema. Então, o primeiro passo
tomamos a transformada z. Aqui temos y de z menos 1 meio y de z vezes z menos 1 por conta desse atraso. Isso aqui são propriedades da transformada z, vocês precisam ver o vídeo correspondente se vocês não estiverem lembrando disso. E aqui x de z, z a menos 1 pela mesma regra. Colocando, por exemplo, y de z em evidência, então temos 1 menos meio z a menos 1. E aqui colocando o x em evidência, 1 mais 1 terço z a menos 1. Por fim, y de z sobre x de z, que é a função de transferência h de z, é 1 mais 1 terço z a menos 1 sobre 1 menos meio z a menos 1. Muito bem, essa aqui é a função de transferência e queremos discutir questões referentes à sua estabilidade. Aí vai depender dele ser causal ou não causal. Okay? Ou dito de outra maneira, nós poderemos determinar causalidade ou não e estabilidade ou não se nos forem fornecidas as regiões de convergência. Então nós vamos fazer os dois casos. Vamos imaginar que ele é causal e depois nós vamos ver o caso dele não ser causal. Muito bem, então nós vamos começar imaginando que ele é causal. Observe o seguinte, o polo desse sistema, aliás, só tem um polo, é em z igual a meio. Se eu fizer z igual a meio, z elevado a menos 1 dá 2, 2 vezes menos meio é menos 1, então o denominador vai a zero. Então, de fato, isso aqui é um polo. Okay? Então, do ponto de vista da nossa discussão anterior, aqui eu não preciso continuar fazendo conta, não. Aqui, se eu representar o círculo de raio unitário aqui, o polo está em meio, ok? Eu marco aqui o módulo e como ele é causal, a região de convergência é daqui para fora. Vocês veem que ele inclui o círculo de raio unitário. Então, portanto, isso daqui eu já sei que é estável. É estável e causal porque a região de convergência é esta. Okay? Então, claro, nós podemos fazer as contas, né, e confirmar essa informação. Vou fazer isso porque eu acho que é útil. Se vocês forem, então, à tabela de transformada inversa, vocês vão descobrir que isso aqui corresponde a uma parcela assim, meio, que é o polo, elevado a n, u de n, em que isso aqui é o degrau unitário. Mas, agora observe isso daqui. Deixa eu colocar esse z-1 aqui, só para vocês enxergarem o que eu vou fazer. Observe que essa parcela é idêntica a essa. Então é claro que eu vou começar com isso daqui. O n, ok? E agora eu vou fazer as alterações necessárias para acomodar essas parcelas aqui. Então, primeiro, multiplico por uma constante que é 1 terço. E depois, o fato de multiplicar por z a menos 1 significa que eu vou tomar o que tiver aqui dentro, todo n, e eu vou substituir por n menos 1. Então, a transformada é z inversa final fica assim. 1 terço, 1 meio no lugar de n, n menos 1, no lugar de n, n menos 1. Okay? Então está aqui. Observem que é uma parcela que tem é menor do que 1 em módulo, aqui, e o n aqui é importante a gente enxergar isso daqui. O degrau unitário, que é isso daqui, é este sinal. Então, 0, 1, 2, 3, etc., menos 1, menos 2, para cá é 0. Ou seja, o n só assume valores positivos, né? E aqui é o mesmo n, só que a gente pega um abaixo.
Em outras palavras, temos meio elevado a parcelas positivas aqui no numerador, portanto, essa conta dá cada vez menor. E esse sinal, obviamente, ele tende a zero. O caso não causal já está feito aqui. A novidade aqui é que, pelo fato de ser não causal, a região de convergência é um disco fechado, então eu marco meio, né? E é daqui para dentro. Isso aqui, como isso aqui não inclui o círculo de raios unitário, isso daqui é instável, ao contrário do caso causal. Okay? Eu não vou detalhar isso aqui, é exatamente a mesma conta, depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de carinho. A novidade aqui é que o que aparece aqui é um degrau, olha aqui, é um degrau que corre em tempo negativo. Então ele começa em zero e ele vai para cá, ou seja, os valores de n só assumem valores negativos. Portanto, por exemplo, meio elevado a menos 2 é 2 elevado ao quadrado, ou seja, é 4. Então isso aqui explode à medida que o sinal avança nessa direção. Então vejamos isso por simulação e com isso terminaremos este vídeo. Então aqui está a solução transformadas em inversa para o caso causal, transformadas em inversa para o caso não causal, né? E a simulação me dá, no caso causal, um sinal estável, como já tínhamos visto, né? Convergente, um sinal que converge, e no caso não causal, observe que é zero está aqui, menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, ele vai nessa direção. Não causalidade é um sinal aberto à esquerda. E vemos, portanto, que ele diverge. E como se trata da resposta ao impulso, então o sistema aqui é um sistema estável, aqui é um sistema instável. Do ponto de vista do código, a única observação que eu faço a vocês é o seguinte: como o MATLAB não aceita índice zero para os vetores, eu preciso fazer uma pequena gambiarra e resolver o caso para h igual a zero, para n igual a zero, fora do laço. Né? Vencido isso, eu já entro no laço. Aqui eu vou entrando no laço. Observe, do ponto menos 2, eu vou até o menos 11, instante menos 10, né? Em sentido negativo, e aqui eu vou em sentido positivo. Isso daqui é importante vocês observarem que o tempo zero no código corresponde a n igual a 1, não a n igual a 0, porque o MATLAB não aceita o indicador, né, o índice de um vetor zero como um índice válido. Então, apenas um pequeno detalhe técnico que vocês olham assim, mas por que isso em vez daquilo? Né? Mas o fundamental é observarem que as equações que eu derivei antes estão aqui. Né? E na hora que a gente simula, é exatamente o que a gente imaginava encontrar, aparece aqui na simulação.